E profissionalmente, assim, como que é? Porque, assim, foi, digamos assim, um diagnóstico tardio. Entender isso demorou um pouco. Como que foi, assim, na parte profissional? Então, na parte profissional, eu estou ainda me adaptando, né? Porque eu tenho meu diagnóstico faz mais ou menos um ano. E eu tenho hiperfoco em função. Então, se você me dá uma função, eu vou virar 24 horas, eu vou entregar 100%. E aí eu vendo hoje, eu já virei muitas noites, eu tinha reunião para apresentar, então eu virava a noite pesquisando, porque eu queria entregar excelente. E eu muitas vezes eu passava do meu limite, porque o hiperfoco, ele traz um prazer para o autista, né? Então eu fazia com prazer, não era uma coisa dolorosa. Então eu fazia, as pessoas sempre me falavam, nossa, você é muito dedicada. E aí eu relacionei, realmente, é um hiperfoco. Então, né, nesse quesito, a partir do momento que eu descobri que eu falei, não, eu não vou mais ultrapassar o meu limite, porque isso para mim depois traz um esgotamento muito grande, eu sinto que, assim, parece que meu rendimento ele caiu, porque eu não consigo, não me eu até há pouco tempo me permiti ainda, agora eu estou aprendendo, que a Samuel está me ajudando a não ultrapassar o limite, porque eu cheguei a ficar 2 dias sem dormir, trabalhando sem parar, e aí eu entrei Foi. realmente tive uma crise, porque eu não conseguia descansar, eu fechava o olho, eu pensava em trabalho, 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 e aí foi bem desesperador. Então agora eu aprendi que eu preciso ter limite, independente do quanto para mim esteja sendo legal ou prazeroso fazer aquilo. Então, eu tenho esse sentimento que o meu rendimento ele caiu um pouco por causa disso. E, ao mesmo tempo, ser nível 1 de suporte é muito difícil porque você é muito normal para ser autista, só que você é pouco autista também para ser considerado. Então, a cobrança que vem é como se você fosse uma pessoa típica normal. Ninguém entende. A pessoa vê que você é funcional, que você conversa, que você socializa e você tem que entregar o mesmo que qualquer outra pessoa. Só que isso, para você, é uma demanda muito maior, a gente sai com um cansaço físico maior, muito maior, a gente se desgasta mais, porque coisas que para outras pessoas são muito naturais, eu faço um esforço muito maior para conseguir fazer. Então, eu ainda estou me adaptando e até aceitando que eu vou render menos, porque como eu tenho hiperfoco em função, eu não aceito render pouco. Então, eu estou me adaptando ainda a isso. É interessante essa história do hiperfoco, porque trazendo para aqui fora, né? É como se fosse criança e videogame. Então, tá com videogame na mão de uma criança, ela vai passar horas e horas e horas e horas e horas ali. Só que para a criança tudo bem, porque para ela é uma diversão momentânea. Para um autista, é gasto de energia. É a mesma coisa que você tem uma fogueira, você tem lá uma fogueira, e cada hora você coloca uma lenha ali. Eu tô colocando lenha, eu tô colocando lenha, eu tô alimentando o fogo. Aí de repente eu começo a não colocar lenha e tá diminuindo o fogo. Então, chega uma certa hora que o desgaste físico, emocional, mental, tudo, é tão grande que ele entra em colapso. E entra mesmo. Porque ele vê a mente dele extremamente acelerada, pensando em 30 mil coisas ao mesmo tempo, e ele não consegue parar. Aí não tem controle sobre isso. Então, quando ele entra nesse ponto de colapso, e é porque ele já gastou todas as lenhas possível, por exemplo, 2 noites sem dormir. Na verdade, são 24 horas, 48 horas. Eu tô falando de dia, noite, em função. Então, mas como é que foi esses dias? Pouca água, poucas idas no banheiro, A gente deixa de comer, deixa de fazer comer. tudo. Então, é como se fosse literalmente um robô. Para ali e fica. Então, você acaba de fazer uma coisa, por exemplo, vamos fazer uma planilha. Ela monta a planilha, aí ela fala assim, não, melhor, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar isso. Quando você vai ver, tá perfeito. Tá perfeito. Realmente, você olha assim e fala, meu, como é que você conseguiu? Só que foi 48 horas. Em função. A gente consegue fazer o trabalho de um mês em 2 dias, assim. E consegue. Cada autista em si tem um tipo de hiperfoco dela, é esse. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Quando colapsou,
né, que eu até brinco com ela, eu falei, eu tô vendo fumacinha. Eu até brinco com ela. Aí quando ela colapsou, eu falei assim, você está em crise. Ela falou, eu não consigo desligar. Eu falei, não, a gente vai começar a trabalhar nisso. Eu falei, você precisa respeitar os limites do teu corpo. Só que aí já tem um quadro. Dependência emocional, necessidade de cuidar, querer fazer porque é uma pessoa que ela gosta. Aí vem o autismo, que vem uma cobrança e aquilo dá prazer para ela. Então tem uma série de coisas dentro da bagagem. É um pacote completo. É um pacote completo. Aí quando você vê tudo isso, ela colapsou. Aí eu falei, para tudo, tá de folga, mocinha. E foi justamente assim. E como você sente hoje a relação da inclusão e a sensibilidade para as pessoas com TEA na sociedade atual? Então, na verdade, na minha visão, não existe ainda inclusão. E se existe, de fato, ela é bem pouca. O que acontece é que hoje a gente tem mais as pessoas, tanto com TEA ou com outros tipos de transtorno mentais ou até físico, a gente tem elas mais presentes na sociedade. Porque até então, até 20 anos atrás, eles ficavam nos manicômios. Então, as pessoas elas não sabem ainda interagir. Então, por exemplo, esses hospitais, manicômios foram extintos em 1980. Não é muito tempo. E a sociedade ela não é doutrinada a conviver. Então, é muito difícil. Eu acredito sim que existe hoje mais interação, mas inclusão não. Até eu fiz uma reunião que eu falei sobre inclusão, né? Porque, inclusive, é o meu tema de vida, né? E eu perguntei para as pessoas, você é inclusiva? Você se considera inclusiva? Aí todo mundo, sim, eu sou inclusiva, eu sou inclusiva. O que você faz que te torna uma pessoa inclusiva? Não sei. Caraca. Então, as pessoas, elas não têm preconceito, mas elas não sabem. Inclusiva é quando você inclui a pessoa em algo. Então, elas acham, por exemplo, que eu vou entrar no supermercado, tem um PCD, se eu cumprimentei ele, eu estou sendo inclusiva. E não necessariamente, você fez uma regra básica de educação, cumprimentou. Mas incluir essa pessoa ter uma função ali, ser algo adaptado para que ela consiga render. Então, as pessoas não sabem exatamente o que é inclusão. Nem a questão da escola, que a Luciana falou, uma pessoa cega, se ela chegar numa sala e ela não tiver tudo adaptado, ela não está incluída quanto os outros, porque ela não tem a mesma condição de estudar que as outras pessoas. Então, a inclusão, de fato, eu acho que ela não existe. Eu acho que a gente está caminhando para isso, porque quanto mais essas pessoas estiverem na sociedade, a gente vai aprender a lidar com elas. Mas é o mesmo caso do profissional, né? Da questão profissional. Um autista, quando ele é nível 2 ou nível 3, uma empresa que contrata normalmente não espera que ele faça nada. Porque ela fala, um deficiente, ele não vai conseguir fazer nada, a gente contrata para preencher uma cota e o que ele conseguir fazer, ele não tem uma função específica. E se ele é nível 1, ele também não é tratado como deficiente intelectual, porque aí ele tem que agir tanto quanto uma pessoa típica. Então não existe uma inclusão de verdade, assim, na minha visão não tem. Não, eu concordo. Eu vejo, não sei se você viu, mas o Mion, o filho dele né? Sim. E eu vejo a batalha dele de fazer o filho dele ser incluída. Eu acho tão bonito o trabalho que ele está fazendo. Ele levou até um propósito na época. Mas você acha que tem que brigar mais? Acho que